Você com certeza já ouviu aquela famosa frase sobre a monarquia britânica: o rei reina, mas não governa. Na Inglaterra, quem dita as regras, aprova as leis e administra o país é o parlamento e o primeiro-ministro. O monarca é uma figura simbólica, um chefe de Estado sem poder político real. Em 1847, logo após superar o caos das revoltas regenciais e consolidar o golpe da maioridade, o Brasil decidiu adotar esse mesmo sistema, o parlamentarismo. Mas tem um detalhe: como quase tudo na nossa história política, nós pegamos a ideia europeia e viramos completamente de cabeça para baixo. No Brasil imperial, o sistema funcionava de um jeito tão bizarro e controlado que os historiadores deram a ele um apelido único: parlamentarismo às avessas. Aqui, o parlamento fingia que votava, os partidos fingiam que brigavam, mas quem mandava em absolutamente tudo, do topo da pirâmide, era o jovem Dom Pedro II. Neste vídeo, você vai entender a genialidade e a malandragem por trás do sistema que garantiu quase meio século de estabilidade para o segundo reinado. Se você quer entender como a política brasileira aprendeu a arte de mudar as coisas para que tudo continuasse exatamente igual, fica comigo até o final. Para a gente entender por que esse sistema foi criado, precisamos lembrar como o segundo reinado começou. Dom Pedro II assumiu o trono com 14 anos em meio a um golpe político articulado pelos liberais. Pouco tempo depois, após as violentas e fraudulentas eleições do cacete, o imperador usou o braço forte da coroa e colocou os conservadores de volta ao poder. Essa briga de foice entre os dois partidos mostrava que o Brasil ainda era um barril de pólvora. Se um partido ficasse no poder por muito tempo, o outro se sentiria excluído e poderia financiar uma nova guerra civil nas províncias. A coroa precisava de um mecanismo institucional, uma engrenagem que amortecesse esses choques e fizesse a política funcionar, sem que o imperador precisasse se desgastar publicamente toda hora. A solução veio em 1847, através de um decreto imperial que criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Esse cargo era o equivalente ao nosso primeiro-ministro. A partir daquele momento, o imperador não governaria mais diretamente com seu gabinete. Haveria um político responsável por liderar os ministros e prestar contas ao parlamento. Na teoria, parecia que o Brasil estava se modernizando e dividindo o poder. Na prática, o jogo era muito mais sutil. É aqui que o sistema ganha o nome às avessas, e a comparação com a Inglaterra deixa isso desenhado. No modelo britânico tradicional, o poder nasce na base. O povo vota e elege os deputados do parlamento. O partido que conseguir a maioria das cadeiras indica o primeiro-ministro para governar. Se o povo ou o parlamento estiverem insatisfeitos, o primeiro-ministro cai. No Brasil, a engrenagem começava pelo topo. Dom Pedro II, usando o exclusivo poder moderador, escolhia a dedo quem seria o presidente do Conselho de Ministros. Esse primeiro-ministro, escolhido pelo imperador, é quem organizava as novas eleições parlamentares. E adivinha só, o ministro organizava as eleições usando a própria máquina pública para garantir que o seu próprio partido vencesse e ganhasse
a maioria no parlamento. Ou seja, no Reino Unido, o parlamento criava o primeiro-ministro. No Brasil, o primeiro-ministro, com o apoio do imperador, criava o seu próprio parlamento. O voto do povo, que era restrito e censitário, era apenas uma formalidade para carimbar uma decisão que já tinha sido tomada nos salões do Palácio Imperial. Mas se o imperador controlava tudo, por que os partidos aceitavam participar dessa engrenagem? E qual era a verdadeira diferença entre os liberais e os conservadores quando eles assumiam o poder? É o que nós vamos ver na segunda metade desse vídeo, onde você vai descobrir por que, na política do império, todo mundo acabou virando farinha do mesmo saco. Agora que você entendeu que a engrenagem começava no topo, vem a pergunta de $1 milhão. Se Dom Pedro II tinha tanto controle, por que os partidos aceitavam participar desse teatro político? A resposta é o que os historiadores chamam de carrossel político. Dom Pedro II era um estrategista genial. Ele sabia que, para manter o país em paz, ele não podia deixar nenhum dos lados faminto por poder. Então, ele criou um sistema de revezamento perfeito. Quando os conservadores passavam alguns anos no governo e começavam a se desgastar ou acumular muitas tensões com as províncias, o imperador usava o poder moderador, dissolvia a Câmara e chamava os liberais para governar. Quando os liberais começavam a exagerar nas reformas ou a perder o controle da economia, o carrossel girava de novo e os conservadores voltavam ao topo. Os conservadores eram apelidados de saquaremas e os liberais eram chamados de luzias. Na teoria e nos discursos no parlamento, eles pareciam inimigos mortais. Os liberais defendiam mais liberdade para as províncias, os conservadores queriam centralização total. Mas, na prática, quando subiam os degraus do palácio, a história era outra. Ficou famosa na época a frase do político Holanda Cavalcante: nada mais parecido com Saquarema do que um Luzia no poder. No fundo, ambos os partidos eram farinha do mesmo saco. Eles eram formados pela mesmíssima elite, grandes proprietários de terras, juízes, burocratas e grandes traficantes e donos de escravizados. Eles brigavam pelo controle dos cargos públicos, dos ministérios e das verbas, mas concordavam perfeitamente no que era principal: manter o povo longe das decisões políticas e preservar a estrutura social e a escravidão no Brasil. Esse sistema atingiu seu ponto máximo na década de 1850 com o chamado Ministério da Conciliação. O ápice do malabarismo de Dom Pedro II foi conseguir colocar liberais e conservadores sentados na mesma mesa, governando juntos no mesmo ministério. Para o país, externamente, isso passou uma imagem de paz e maturidade política inacreditáveis. Enquanto o resto da América do Sul continuava sofrendo com golpes de Estado e ditaduras militares violentas, os famosos caudilhos, o Brasil exibia um imperador jovem, culto e um parlamento que debatia as leis de forma civilizada. O parlamentarismo às avessas foi a ferramenta que permitiu a Dom Pedro II se consolidar como grande árbitro da nação. Ele não precisava se sujar nas disputas partidárias diárias. Se o governo ia mal,
a culpa era do primeiro-ministro, que era demitido. Se o país ia bem, os louros da estabilidade iam para a coroa do imperador. Mas é claro que essa estabilidade fantástica tinha um preço alto. O parlamentarismo às avessas garantiu a paz civil das elites, mas anestesiou a política brasileira. Como o poder circulava apenas no topo e as eleições eram controladas de cima para baixo, as grandes reformas que o Brasil precisava desesperadamente, como o fim da escravidão, a reforma agrária e a ampliação da educação, foram sendo empurradas com a barriga por décadas. O sistema era perfeito para manter o status quo. Ele funcionou muito bem enquanto o café trazia riqueza e o imperador tinha prestígio. Mas nas décadas seguintes, quando as novas forças começaram a surgir, essa engrenagem controlada começou a travar. Mas isso já é assunto para os nossos próximos vídeos, quando vamos falar sobre a economia do café e a industrialização. E na sua opinião, o parlamentarismo às avessas foi uma demonstração de genialidade política de Dom Pedro II ou apenas um mecanismo para deixar o povo excluído do poder? Quero muito ver o seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu essa análise, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está estudando para o vestibular ou que simplesmente ama a história do Brasil. Um forte abraço e até a próxima.